E agora eu cumprimento mais uma vez a todos que estão presentes, renovando aí os nossos laços de fraternidade, os nossos laços de carinho com a turma de Muriaé, com a turma do Norte e Noroeste Fluminense, com a turma da Zona da Mata Mineira, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que possam nesse instante nos envolver nas melhores vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu quero, nestes minutos desta manhã, repensar a proposta do Evangelho nas nossas vidas. Porque nunca como antes nós precisamos tanto de Jesus e do seu Evangelho. A presença de Jesus nos nossos lares, na nossa vida, o seu Evangelho como um roteiro de conduta, tem se feito uma urgência. Porque sem ele, sem o teu Evangelho, a gente não consegue seguir em frente. Então a nossa proposta é discutir a temática, o Evangelho e nós. Porque muitas vezes Jesus vem até nós, mas nós fazemos ouvidos moucos à tua proposta. Nós preferimos viver de acordo com os convites, com os apelos do mundo, deixando de brilhar a luz do Evangelho nos nossos passos. E eu quero iniciar com uma frase da própria leitura que eu fiz com vocês. Aqui do livro Vinha de Luz, do benfeitor Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando o benfeitor nos diz assim: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Porque eu ainda vejo muitos corações que acham que nós, os espíritas, que o Espiritismo não estuda o Evangelho, não é cristão, quando em verdade é exatamente o contrário. Nós estudamos, vivemos Jesus e o Evangelho é a nossa pauta de conduta. Não por outra razão, em a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou aos imortais qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para nos servir de guia e de modelo. E a resposta, a mais curta do Livro dos Espíritos, vede Jesus. Ou seja, se Jesus é o nosso modelo, é para nós copiarmos. Se Jesus é o nosso guia, é para nós o seguirmos. E o Evangelho, que retrata os traços da sua vida, a sua proposta, o seu messianato de amor e de misericórdia para todos nós, é um roteiro seguro para a nossa existência. Então que possamos cada vez mais mergulhar nas águas lustrais do Evangelho, não para proferir a nossa aceitação a Jesus, mas para viver conforme Ele quer que nós possamos viver. E para que nós possamos começar esse entendimento, eu quero contar uma história. E a história talvez seja de um dos maiores espíritas, de um dos maiores médiuns, de um dos maiores homens de bem que o Brasil já teve. Refiro-me ao mineiro, e aqui homenageio o povo das Minas Gerais, o povo de Muriaé, o povo da Zona da Mata Mineira, porque tudo que vem das Minas Gerais é bom. Eu costumo dizer isso para minha esposa, que é nascida em Governador Valadares, porque Eurípides Barçanufo também nasceu lá no Triângulo Mineiro e cercanias, na cidade de Sacramento. E teve uma vida notável, teve uma vida de entrega a Jesus e posteriormente ao Espiritismo. Mas conta este livro aqui. E eu gosto sempre de dizer as fontes, porque nós, oradores espíritas, devemos dizer aquilo que está de acordo com a doutrina e não as nossas opiniões. A Vida Escreve, do benfeitor Hilário Silva, psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Quando ele conta que certo dia Eurípides, já conduzido ao sono, ele teve um sonho. Sonhava que se desdobrava e o sonho se fazia tão real que ele se deu conta de que, na verdade, era um desdobramento espiritual. E ele ia subindo. E quanto mais subia, mais feliz, mais pacificado se encontrava. Quando se deu conta, já estava numa região bem apaziguada do plano espiritual. Via extensos campos, via os mais belos animais, sentiu um verdadeiro refrigério na alma e começou a andar, começou a volitar num clima de muita tranquilidade. Quando divisou ao longe uma figura ímpar, uma figura especial, que ele identificou logo de início, porque tinha os cabelos à nazarena, trazia um halo de paz ao seu redor
E ele se deu conta, é Jesus. Mas eu sequer mereço vir ao seu encontro. Mas ele foi se aproximando. E quanto mais se aproximava, sem conseguir conter a emoção, os olhos de Eurípides começaram a lacrimejar. Ele chorava, mas era um choro de alegria, era um choro de contentamento. Quando Jesus voltou-se para ele e ele se deu conta de que Jesus igualmente chorava e perguntou: Mestre, eis que eu venho ao seu encontro, mas eu não mereço. E Jesus, Eurípides, merece sim. E eu te chamei aqui no dia de hoje porque eu tinha algo a te dizer. Mas, mestre, por que você está chorando? É um pranto de alegria, Senhor? Não, é um pranto de pesar. Mas eu não entendo o seu pranto de pesar, mestre. O seu pranto de pesar, por acaso, é pelos descrentes do mundo? Porque, veja, no mundo ainda há muitas pessoas que não são cristãs, que não descobriram o seu evangelho. Ao que Jesus responde para Eurípides: não, Eurípides, eu não me preocupo com aqueles que ainda não são cristãos, porque um dia a mensagem do meu amor, a mensagem da minha paz chegará a estes corações. Mas a minha preocupação é com aqueles que já são cristãos, porque esses, sabendo do meu evangelho, não o cumprem. Conhecendo a proposta da minha vida, têm me professado com os lábios, mas mantido o coração distante de mim. Eurípides dá-se conta, então, de que no mundo nós, muitas vezes, tínhamos aquela postura da hipocrisia, porque conhecíamos a vida de Jesus, o seu evangelho, mas não agíamos conforme o seu amor. Sem mais dizer qualquer palavra, ele retorna do carreiro do sonho e, ao abrir os olhos na manhã seguinte, ele se dá conta de que precisava servir sem cessar. Dá-se conta de que precisava fazer o seu melhor, trabalhar sem perguntar até quando, e transforma-se no apóstolo de Jesus, no apóstolo das faculdades mediúnicas, no apóstolo do espiritismo, nas terras do Triângulo Mineiro, que se espalham para todo o Brasil. E por que eu inicio com essa história, trazendo à nossa reflexão esse compromisso com o Evangelho? Porque talvez o nosso maior desafio nos dias de hoje seja exatamente esse. Além de professar Jesus com os lábios, porque nós já conhecemos o Evangelho, já ouvimos as parábolas que nos enlevam, já sabemos das citações de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, já conhecemos a visão rediviva que o Espiritismo nos traz, mas o nosso compromisso hoje é agir. O nosso compromisso hoje é nos transformar. Não por outra razão, quando Allan Kardec, capitaneando a vontade dos espíritos imortais, nos trouxe como máxima a caridade. Capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E não fora da igreja, e não fora do espiritismo, e não fora da crença. Porque hoje a crença não é o que nos aproxima de Jesus, mas o que nos aproxima de Jesus é a nossa conduta, é a nossa forma de tratar as pessoas, é a nossa forma de conviver e estar no mundo sem ser do mundo. Então, o Evangelho e nós é um compromisso para que a cada dia nós possamos, mirando nas propostas de Jesus, procurar ser hoje melhor do que ontem, procurar ser amanhã melhor do que hoje. É bem verdade que nós somos seres em construção, somos seres que estamos num processo evolutivo, nós nos esforçamos. E esta é a proposta pedagógica que Allan Kardec nos traz em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita, reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Então é verdade que muitas vezes nós vamos cair, mas a misericórdia de Deus vai nos levantar e nós faremos aqueles esforços para seguir em frente. Então o Evangelho e nós é esse compromisso de procurar seguir em frente, se cair, nos levantarmos, mas termos Jesus como o sol que ilumina as nossas vidas. E eu quero dividir esse compromisso nosso com Jesus, esse compromisso nosso com o Evangelho, em 5 propostas.
que serão as propostas que nós discutiremos, que nós debateremos nessa manhã. De uma forma quase que resumir o Evangelho, se isso fosse possível, em 5 partes. É bem verdade que o Evangelho é um roteiro, não seria capaz de resumi-lo, mas dentro dessa 1 hora, e se vira nos 30 da 1 hora, é a proposta que nós queremos fazer. E o primeiro roteiro seria o amor. Porque o nosso compromisso com Jesus e o seu Evangelho é amar. Mas observem, o amor que Jesus nos traz é um amor um pouquinho diferente. Quando vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, e vejam que eu cito muitos versículos. Bom, não é importante decorar os versículos, é que de tanto ler a gente vai guardando. O importante é viver o que está nos versículos. Jesus conversando com os homens do templo, conversando com a multidão, ele diz que toda a lei antiga e os profetas poderia ser resumida, reduzida em 2 propostas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas esse amar ao nosso próximo tem uma acepção diferente. Porque observem, amar a Deus sobre todas as coisas já estava no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E amar ao próximo como a si mesmo também já estava no Velho Testamento, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, o que Jesus veio trazer de diferente? Se a Bíblia, no Velho Testamento, também já falava no amor. O amor que Jesus veio nos trazer como proposta para os dias de hoje está no Sermão da Montanha. Em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Quando ele nos traz um verbo no imperativo. E se há aí algum professor de português, sabe que o verbo no imperativo é uma determinação. É algo que deve pautar a nossa conduta. Quando Jesus nos diz, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque amar tão somente aqueles que vos querem bem, isso os escribas já fazem. Isso os fariseus já fazem. A minha proposta é que nós possamos vencer as nossas dificuldades com as pessoas, elaborar curvas de ternura e de perdão com aqueles que nos agrediram, que pensam diferente de nós. Então, o amor conforme Jesus não é um amor direcionado, unidirecional. Eu vou amar aqueles que me querem bem. Eu vou amar aqueles que pensam iguais a mim. Mas é um amor indistinto. É um amor a todas as pessoas. É bem certo que eu não conseguirei amar a todas as pessoas da mesma forma. E nem é essa a proposta. Em a questão 887 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se esse amor trazido por Jesus é um amor que eu consigo exercer da mesma forma para aqueles que me são próximos e para aqueles que não me são próximos. Quando os bons espíritos nos dizem, não conseguirás ter o mesmo amor para todas as pessoas. Amar os inimigos é renunciar à vingança, é devolver o mal com o bem, é não se portar no mesmo diapasão, porque se alguém te agride e você agride igualmente em revanche, você está no mesmo nível daquela perturbação momentânea. Então observem, o amor que Jesus nos traz é um amor que nos traz considerações diferentes para os dias de hoje. Quando as pessoas olham umas para as outras como adversárias. Quando as pessoas tendem a fomentar discursos de ódio. Quando nós tendemos pelos caminhos do mundo a nos engalfinhar, porque pensamos diferentes, porque temos diferentes posições políticas, porque temos diferentes formas de ver o mundo, porque temos diferentes formas de exercer a nossa sexualidade, diferentes filosofias, diferentes formas de exercer o nosso livre-arbítrio. E eu me recordo de uma entrevista que foi feita com Mohandas Karamchand Gandhi, quando ele saía de um congresso na cidade de Londres, e ele nem cristão era. Mas há um fato que orna a personalidade de Gandhi, porque ele dizia que
Ele, que não era cristão, mas era hindu, talvez conhecesse melhor o cristianismo do que os próprios cristãos. E um repórter foi ter com ele e lhe perguntou: Gandhi, o que é preciso para que no mundo nós tenhamos mais cristãos? Para que nós aprendamos a amar como Jesus amou? E Gandhi responde: 2 caminhos. Primeiro, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. E segundo, que as pessoas passem a viver como Jesus e não a falar o que Jesus fez no mundo. Então observem que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. O que Gandhi quis nos trazer com isso? Que nós precisamos reformular nossa forma de entender os princípios cristãos. Porque durante muito tempo nós entendemos como se houvessem 2 círculos. Num círculo estava o povo eleito, o povo que seguia Jesus, o povo que iria para o céu, e num outro círculo estava aquele que não eram os religiosos, aqueles que não conheciam a Bíblia, aqueles que não seguiam os mandamentos de Deus e de Jesus. Invariavelmente, entre esses 2 círculos, o que havia? Ódio, discussão, exclusão, intolerância. Então Gandhi nos propõe, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, que a proposta é que nós paramos de construir círculos. O círculo de quem está na direita e quem está na esquerda. O círculo de quem é homossexual e quem é heterossexual. O círculo de quem é comunista e quem é capitalista. O círculo de quem vê o mundo sob um prisma e vê de outro prisma, porque na verdade nós não somos adversários. Na verdade nós somos irmãos. Na verdade nós devemos olhar uns para os outros de uma forma a nos respeitarmos. E ainda que pensemos diferentes, nós possamos ser tolerantes, nós possamos nos ver como filhos de Deus. Então, essa primeira proposta de Jesus, de vivência do seu evangelho, que nos traz o amor a quem pensa diferente de nós, é a proposta da fraternidade. É a proposta de nós olharmos uns aos outros e não vermos pessoas que são rivais, mas pessoas que, mesmo pensando diferentes, mesmo tendo propostas diferentes, são meus irmãos. E aí nós aprendemos a amar. E aí nós aprendemos a viver como Jesus viveu. Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele nos narra 3 parábolas. A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha que se perdia e uma outra parábola que não vem ao caso aqui. Mas narrando a parábola da ovelha que se perdia, ele diz que se um pastor tem 100 ovelhas e uma única se perde, ele deixa temporariamente as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Porque todos nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. Então, o mestre não faz distinção entre nós. Se somos negros, se somos brancos, se somos hétero ou homossexuais, se somos capitalistas ou se somos comunistas, se somos espíritas ou se somos protestantes, todos somos filhos de Deus. Todos temos Jesus como modelo e guia. E nós, vivendo a proposta do amor, da tolerância nos dias de hoje, precisamos aprender a nos respeitar. Precisamos aprender que temos mais pontos de convergência do que pontos de divergência. E nós podemos nos unir por aquilo que converge e não ficar brigando por aquilo que tem sido as nossas divergências. Então, num primeiro momento, Jesus nos fala do amor, mas o amor que se dá a todas as pessoas. Num segundo momento, Jesus nos fala do perdão. E essa proposta do perdão está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22. Quando Simão Pedro vai até Jesus e lhe pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Porque 7 vezes era um número que remontava ao Velho Testamento. 7 vezes foi aquilo que Caim, por ter matado Abel, ele pensou, dentro das tradições hebraicas,
que ele seria punido 7 vezes. Então, rememorando o livro do Gênesis, Simão Pedro vai a Jesus e pergunta: devo perdoar 7 vezes? Ao que Jesus lhe redargue: não, deves perdoar 70 vezes 7. Porque 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. É uma expressão que quer dizer que para cada erro que as pessoas cometem com a gente, nós devemos passar por cima e perdoar infinitas vezes. Vejamos que no mundo há muitas pessoas que estão condicionando o perdão e até mesmo fazendo contas de multiplicação. 70 vezes 7, se eu não errei aqui agora, dá 490. Quer dizer que se eu perdoar 490 vezes, eu terei me eximido do compromisso com Jesus. Não. Diz o benfeitor Emmanuel que esse infinitas vezes é cada ato. E nós chegamos à conclusão de que o perdão é infinito, de que o perdão é a nossa proposta de vivência do Evangelho de Jesus nos dias de hoje. Mas o mundo hoje é o mundo da violência. É o mundo de quem não leva desaforo para casa. É o mundo das pessoas que dizem assim: olha, não pisa no meu pé não, porque eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. E eu me recordo de José Raul Teixeira, que para mim não é apenas um amigo, mas é um mestre e um pai. Porque aqui na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói eu estou desde o ano de 2003. E Raul tem sido um modelo de espírita, um modelo de homem de bem, alguém que tem me ensinado de Jesus, tem me falado da mediunidade. E ele, em uma de suas falas, ele conta que muitos jovens, por quererem ser machos e entrarem em brigas, acabam saindo machucados, porque não aprenderam a perdoar. Então, nós vamos nos machucando nos caminhos do mundo porque nós não exercitamos o perdão. O perdão é divino. O perdão não faz bem à pessoa que perdoamos. O perdão faz bem a nós mesmos. E isso foi o que disse uma escritora norte-americana gospel chamado Stormy Omartian, quando ela nos propõe que o nosso perdão não faz a outra pessoa correta. Ele nos faz livre, ele nos devolve a saúde, ele nos devolve a alegria e a paz. Então pensemos nisso. Pensemos em Jesus pedindo no auge da cruz, de braços abertos, ao Pai para que nos perdoássemos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Pensemos na própria oração dominical, que está lá no Sermão da Montanha, quando ele nos ensina a orar. E por que as pessoas foram perguntar a Jesus como nós devíamos orar? Porque, de acordo com a cultura hebraica, haviam muitas orações, haviam muitas cantigas, o povo hebreu quase que ora cantando. E aqueles homens simples ali da Palestina queriam que Jesus ensinasse uma forma prática de orar. Nasce a oração dominical quando Jesus propõe: Pai, perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo aquele que nos tem ofendido. Essa é uma via de mão dupla. O perdão que Deus nos dá é o mesmo perdão que eu ofereço às pessoas. Olha que proposta de nós vivermos no mundo. Olha que proposta de nós rejeitarmos a violência, rejeitarmos ainda o que muitos espíritas dizem ser esse homem velho que há dentro de nós. Porque há um escritor inglês notável que escreveu a obra Hamlet. Refiro-me a William Shakespeare, quando ele escreve que aquele que não perdoa se estabelece como quem toma veneno e espera que o outro ser humano morra. Ou seja, guardar ressentimento, não perdoar, é como tomar veneno. A gente vai morrendo aos poucos. A gente vai danificando as nossas células, os nossos tecidos, nós vamos adoecendo. E hoje a própria ciência vem dizendo e vem comprovando que pessoas com mágoa, que pessoas com ressentimento, elas vão desenvolvendo cânceres, desenvolvendo moléstias. Então Jesus vem com a proposta magistral do seu evangelho e nos diz: perdoa. Perdoa hoje, perdoa sempre. Ah, Rafael, mas perdoar é tão difícil, porque a pessoa me agrediu, porque a pessoa me tratou
me perdoem a expressão, como o cocô do cavalo do bandido, mas pense que a pessoa que te tratou dessa forma, ela também é um filho de Deus. Ela também é uma pessoa que se equivoca como nós nos equivocamos. Quantas foram as vezes que nós agredimos as outras pessoas e nem nos damos conta? Quantos são os espíritos que igualmente nós agredimos e que retornam hoje nos processos da obsessão e que enchem as nossas reuniões de desobsessão dizendo: olha, ele hoje está aí com essa camisa vermelha, falando de Jesus e do Evangelho, mas eu conheço de outras vidas. Eu conheço a personalidade orgulhosa, eu conheço a personalidade que gostava de submeter as pessoas, de torturá-las. E muitas vezes o esclarecedor vem, perdoa o Rafael, mas para que ele se sensibilize, o obsessor, e possa perdoar o Rafael, é preciso que o Rafael também perdoe aqueles que o espezinham, aqueles que o apontam o dedo em riste, porque essa é a nossa verdadeira transformação. Por maior que seja o gravame que alguém tenha feito contra nós, maior será a nossa libertação no ato de perdoar, no ato de nos tornarmos pacíficos, de nos tornarmos pessoas melhores. Há um grande líder norte-americano que está muito em voga nos dias atuais por conta do movimento do Black Lives Matter. Refiro-me ao pastor Martin Luther King Jr., que ele dizia que deixar de perdoar, querer vingar-se, é como adicionar mais escuridão a um céu já sem estrelas. Então, que o nosso perdão seja a colaboração para que o céu fique mais iluminado, para trazer mais brilho à nossa vida e à vida das outras pessoas, porque esses são os dias da pacificação. Esses são os dias de eu devolver violência, agressão com a melhor parte, dando o meu melhor sorriso, virando a outra face. E virar a outra face não é um ensinamento físico, mas é um ensinamento que nos convida a dar o melhor de nós mesmos. Porque se alguém me agride e eu vou lá, agrido aquela pessoa, eu estou ateando violência em cima de violência. E eu tornarei a fogueira das discussões do mundo ainda mais crepitantes. Mas se eu devolvo um gesto de violência com um gesto de gentileza, eu termino ali a violência. Não por outra razão. Havia um homem simples aqui nas ruas do Rio de Janeiro, o nome dele, José Datrino, que ficou conhecido na história como profeta gentileza. Ele saiu escrevendo nos muros da cidade, nos viadutos, para que todos pudessem ler. Violência gera violência, gentileza gera gentileza. Ser gentil, então, exercitar o perdão, é o compromisso com Jesus. É viver o Evangelho no dia de hoje. Então, se num primeiro momento nós somos convidados a amar, não somente aqueles que nos amam, mas os que pensam diferente de nós, os que são os nossos inimigos, num segundo momento, nós somos convidados a perdoar, sempre e indistintamente. Terceira proposta, renunciar à hipocrisia. Como isso, Rafael, renunciar à hipocrisia? Porque Jesus, ele sempre desejou que nós vivêssemos o Evangelho e não falássemos do Evangelho. Esse é o caminho para cada um de nós. E podemos extrair isso das considerações da Bíblia quando ele se refere aos homens do templo, se refere aos fariseus, se refere aos escribas, se refere aos saduceus, dizendo assim: olha, são sepulcros caiados, porque são belos por fora e cheios de podridão por dentro. E reportando-se a uma fala do profeta Isaías no Velho Testamento, ele igualmente diz: esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Então o desafio dos dias de hoje é renunciar à hipocrisia, porque nós, os espíritas, não devemos ser homens do templo. Não devemos ser homens que apenas carregamos os livros debaixo do braço. Não devemos ser homens que tão somente conheçamos as questões do livro dos Espíritos, as proposições do Evangelho segundo o Espiritismo. O convite é de viver.
O convite é de se transformar. O convite é de a cada dia nós possamos, numa significação profunda, aceitar a Jesus, nos transformando em pessoas melhores. Porque de nada adianta eu ter o discurso de um lado e a vida, a proposta, as atitudes no outro. Então, renunciar à hipocrisia é um convite de Jesus para que nos dias de hoje nós possamos ter congruência entre aquilo que falamos e aquilo que agimos. E isso talvez seja difícil. E isso é uma proposta particularmente para nós, os oradores espíritas, porque falar é fácil. Às vezes eu levanto pela manhã, falo com toda alegria para vocês aqui. Decoro as questões do Livro dos Espíritos, decoro o Evangelho segundo o Espiritismo e consigo até ser empático e consigo até ter fluência para que vocês compreendam aquilo que eu estou dizendo. Mas o mais importante é viver. O mais importante é que eu saia dessa postura de quem está falando para viver o que está falando. Nesse sentido, há uma história de Humberto de Campos, quando ele fala de um grande orador espírita, alguém que galvanizava as multidões, alguém que decifrava os escaninhos do Evangelho de Jesus, e havia sempre duas senhoras que o assistiam lá na última fileira. E quando esse orador espírita desencarnou, ele percebeu que muito da sua vivência não era de acordo com aquilo que falava. Faltava-lhe o brilho, faltava-lhe aquilo que ele pudesse dizer no plano espiritual ter sido o seu compromisso de libertação. Mas ele se encontrou com aquelas duas senhoras que estavam num brilho perispiritual, estavam esfuziantes e que vieram até ele agradecer. Olha, eu quero agradecer ao Senhor porque você me mostrou Jesus descrucificado. Você nos trouxe a mensagem espírita, mas ele se deu conta de que as mulheres estavam em paz e ele não. E resolveu perguntar: bom, como vocês estão assim tão bem, tão pacificadas, e eu me encontro nessa condição? Aí ele disse: tão ainda amesquinhada. E as senhoras responderam: bom, nós escutávamos tudo o que você dizia e nós fazíamos. Ou seja, o nosso compromisso com Jesus é um compromisso de conduta, não é um compromisso de crença. O nosso compromisso com Jesus é o compromisso da autotransformação, porque senão vira hipocrisia, porque senão viramos os sepulcros caiados dos dias modernos. Quarto compromisso nosso com Jesus: desapego aos bens materiais. E observem que aqui eu estou falando desapego, eu não estou falando renúncia completa, porque é diferente. Quando Jesus enunciou o seu evangelho, lá no Sermão do Monte, ele disse assim: buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória, e toda a sua justiça, que todo o resto ser-vos-á acrescentado. Muitas pessoas acham que viver no mundo é virar eremita, é virar ermitão, é abandonar família, abandonar todos os nossos bens e ir servir Jesus. Mas não é isso que ele nos pede. Se a pessoa tem esse pendor, que vive esse pendor. Mas Jesus, no Sermão do Monte, nos diz: buscai primeiro. Ele não diz buscai somente. Ele nos chama a desapegar dos bens materiais. Porque ainda no mundo nós precisamos dos bens materiais para pagar as nossas contas, para dar o leite às nossas crianças, para comprar as nossas roupas e até para ter esses equipamentos tecnológicos que nos permitem falar via rede social. Mas a proposta de Jesus do desapego é para que nós possamos vencer o paradoxo do mundo. E qual é o paradoxo do mundo? O mundo nos abre dois flancos, o flanco do ter e o flanco do ser. E agora eu pergunto para os irmãos do Kaja Krishna, aqueles que estão me ouvindo nesse momento, aqueles que me ouvirão futuramente, quais são as nossas prioridades? Aquilo que eu tenho ou aquilo que eu sou? São os meus carros? São as minhas posses? São os meus postos de destaque? Bom, se eu estou priorizando isso, eu tenho uma notícia que não é muito alviçareira para dar para vocês. Tudo isso vai ficar. E se não ficar quando eu desencarnar, pode acabar antes. Porque bastou um pequeno vírus, o corona, invisível ao olho humano,
para que as bolsas caíssem, para que grandes projeções econômicas mundiais pudessem ser refeitas. Mas quando eu valorizo aquilo que eu sou, espírito imortal, criado simples e ignorante, e que caminho para a perfeição relativa, questão 115 do Livro dos Espíritos, eu encontrei o sentido existencial. Eu passo a dar valor àquilo que é mais importante. Eu passo a estar no mundo sem ser do mundo, na feliz fala do apóstolo Paulo. Eu passo a estar no mundo e encontrar os reais motivos da felicidade. Porque quem busca os apetites materiais, quem está atrás das virtudes amoedadas, dos recursos que representam o canto da sereia, conforme a mitologia grega, que os bens da matéria podem nos dar, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que é tal qual o sedento que quer matar a sede com água do mar. Porque quanto mais bebe, como ela é salgada, mais quer e mais entra naquele círculo vicioso. Eu estou com sede, quero água, ela é salgada, eu bebo mais e me torno mais angustiado. Assim é a busca pelos bens materiais. Eu sempre quero mais. E querendo mais, eu vou perdendo o endereço de mim mesmo. E perdendo o endereço de mim mesmo, que sou criado à imagem e semelhança do Criador, eu vou perdendo o endereço de Deus. Pensemos nisso. E passamos a dar o devido valor às coisas materiais. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um carro, mas não devo me apegar à casa nem ao carro, porque são transitórios. Eles estão ao meu serviço, mas um dia eu percorrerei os espaços do infinito, porque eu sou um espírito da eternidade. O meu lar não é o lar físico, é o lar espiritual. E se vocês não sabem, todos iremos retornar para lá, porque todos somos imortais. Pensemos nisso e passemos a valorizar o que é mais importante: as pessoas. Passemos a estabelecer curvas de ternura para com as pessoas. Passemos a avançar na proposta de sermos mais caridosos, mais fraternos e fazermos tal qual Saulo. Saulo quer dizer orgulhoso em hebraico, que se fez Paulo, que quer dizer pequeno em latim, perguntando a Jesus, naquele deserto de Damasco, que hoje é o deserto dos nossos dias: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, por que caminhos queres que eu ande? Senhor, quais os seus propósitos na minha vida? Porque nós hoje queremos satisfazer a nossa vontade, a nossa angústia de sermos notados no mundo, de sermos aplaudidos no mundo, até que venham as depressões, as angústias, as ansiedades, o vazio existencial, que nada mais é do que a dor amiga, o despertador. Porque a dor é isso, o despertador, para que eu possa ressignificar os meus propósitos e volver a Jesus, que está do meu lado. E volver à proposta do Evangelho e me tornar um homem novo, assim como Miriam de Migdol, assim como Zaqueu, assim como tantos daqueles homens que deram suas vidas para Jesus. E dar a vida por Jesus nos dias de hoje não é necessariamente sair dos nossos lares e ir para a África, se nós tenhamos esse pendor que possamos fazer, mas é estar onde nós estamos e fazer o nosso melhor. Ornar cada dia da nossa existência com a maior das nossas possibilidades, que não precisam ser grandiosas, mas que precisam ser sinceras e vindas do interior do meu coração, para que eu possa tornar o mundo mais pacífico, mais justo, mais solidário. E isso depende de uma íntima mudança minha. Quinta proposta, a proposta de servir, a proposta de trabalhar no bem. E volvendo ao Evangelho de Jesus, lá no seu apóstolo João, João dos apóstolos, ele é o apóstolo que nos traz o evangelho espiritual. O evangelho que nos ensina a pensar, que nos ensina a transcender. Não por outra razão, quando resolveram simbolizar em um animal o evangelho de João, é a águia. Porque para entendermos a proposta do evangelho de João, precisamos elevar-nos.
para mergulhar em cada uma das palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna. Porque Jesus, demonstrando que estava ao mundo para servir, na última ceia, ele resolve lavar os pés dos seus discípulos. E quando vai lavar os pés de Simão Pedro, nunca que tu vai lavar os meus pés. Eu sou o seu servidor e você vai lavar os meus pés? Ao que Jesus, olha Pedro, você tem duas opções. Ou eu lavo os teus pés, ou tu não terás parte comigo. E Pedro, que era espirituoso, que era um homem no mundo, resolve responder a Jesus, olha mestre, se é assim, então lave o meu corpo inteiro. Mas o que Jesus queria deixar era a consideração de que ele se curvava para lavar o pé de um pescador, de um homem do povo, de um homem simples, de que Jesus estava servindo naquele instante para que todos os seus discípulos, que inicialmente eram 12, que depois se fizeram os 70 da Galileia, os 500 da Galileia, e hoje somos todos nós, pudéssemos servir. E ele diz a Simão Pedro, olha Simão, tu me chamastes mestre, e dizei-o bem, porque eu sou o vosso mestre. Bom é Deus que estás nos céus, mas mestre eu sou. E reflita que eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. E o que Jesus vem nos dizer que o nosso compromisso com ele não é ficar dentro da casa espírita, da igreja, apenas na atitude da contemplação, mas é sair da nossa casa de oração para servir sem perguntar até quando, para estabelecer os nossos melhores propósitos com aqueles que sofrem. Não por outra razão, o benfeitor Emmanuel, quando no primeiro dos livros da sua coleção Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz que, por nós muitas vezes cultuarmos Jesus nos templos e deixarmos de vivê-lo na via comum, é que nós temos nos perdido do seu evangelho. Então Jesus quis que nós servíssemos sem cessar, servíssemos através da caridade, da fraternidade, deixando essa proposta magnífica para cada um de nós. Existe uma frase do Rotary Club, que eu tenho certeza que é muito conhecida de vocês, que diz assim, quem não nasceu para servir, não serve para viver. A frase talvez seja um tanto quanto pesada. Nós podemos ressignificá-la com novas tintas, com novos propósitos, dizendo assim, quem não nasceu para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque nós podemos aprender a viver, porque viver é servir. E o nosso compromisso com Jesus é estar no trabalho do bem a todo instante. Pensando na grande metáfora da água, eu gosto de trabalhar com os exemplos, porque os exemplos trazem vida à nossa fala, trazem vida ao nosso estudo. Pensem numa água parada. A água parada gera doenças, gera enfermidades, gera leptospirose, vira campo de propagação de vírus e bactérias. Pensem numa água em movimento. Os navios trafegam, as pessoas ganham os seus destinos, os peixes se reproduzem. As águas em movimento, elas movem moinhos, movem usinas hidrelétricas que geram energia e trazem a luz para dentro dos nossos lares. O que nós queremos ser? Água parada? Aquela pessoa que está na inércia dentro dos nossos lares, só com a televisão ligada. E eu aqui não estou dizendo que nós não podemos ter os nossos momentos de repouso, os nossos momentos de distração, porque se existe a lei do trabalho, existe a lei do repouso. Mas quando nos entregamos à inércia, ao repouso demasiado, nós esvaziamos a nossa mente. E cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina das obsessões, das angústias, das depressões, que nós possamos escolher sair da inércia e trabalhar. E fazer tal qual a água que gera energia, que gera saúde para os peixes, que gera navegação e que rumando ao mar da vida, nós igualmente possamos rumar ao mar da vida, que é Jesus, pelos pequenos esforços
do dia a dia. Eu me recordo quando cheguei na Sociedade Espírita Fraternidade, no ano de 2003, e recebi uma carta do benfeitor Camilo, psicografada por José Raul Teixeira, quando ele dizia assim: trabalhe, Rafael, trabalhe sem cessar, trabalhe sem pretextar até quando, trabalhe sem reclamar, trabalhe ainda que as pessoas te apontem o dedo em riste, trabalhe porque através do trabalho para com o Cristo descrucificado, guardem a imagem, transformará o pequeno córrego das suas possibilidades em rios caudalosos que singram para o mar da vida. Eu não me esquecendo dessa imagem, eu sempre falo da água parada e da água em movimento. E o benfeitor Camilo ainda me traz uma advertência, porque os benfeitores nos falam do amor, mas nos trazem advertências. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o nosso melhor momento é hoje e agora. Muitos esperam a aposentadoria, mas nós não sabemos se vamos aposentar. Nós recebemos o ticket da nossa vinda ao plano terráqueo, da nossa atual reencarnação. Mas nós não sabemos se vamos retornar amanhã, depois de amanhã, no mês seguinte ou daqui a 10 anos. E eu não estou agourando ninguém, porque nós não sendo desse mundo, nós podemos retornar a qualquer instante. Mas que nós, quando formos chamados pelo WhatsApp da morte, Deus possa nos encontrar trabalhando. Como trabalharam tantos homens e mulheres do mundo. E eu gosto sempre de me recordar da figura de Albert Schweitzer, que nasceu na Alsácia, que já foi território da Alemanha, mas que hoje é território francês. Porque aos 30 anos de idade, ele já tinha tudo que o mundo dizia que um homem desejava ter. Era um homem rico, era um homem respeitado na sua sociedade. Um professor, um teólogo que falava de Jesus, um musicista. Alguém que tocava no piano como ninguém as composições de Johann Sebastian Bach. Mas ele trazia um vazio na alma. E um dia, quando era um domingo de Páscoa, quando pensava na ressurreição de Jesus, na revitalização dos seus propósitos, ele abriu o Evangelho e caiu a seguinte frase para ele: quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz e me siga. Porque quem no mundo quiser se exaltar será rebaixado, mas quem no mundo se rebaixar será elevado. Ele entendeu naquela palavra simbólica de Jesus um convite ao serviço. E com 30 anos de idade ele resolve fazer medicina. Ao que os homens da sua cidade, os seus companheiros, os que os respeitavam diziam: mas homem, você está louco? Você já tem tudo que um homem poderia ter, por que você vai fazer medicina? Ele tinha um sonho. Ele fez medicina. E depois dos 6 anos do curso de medicina, na França, se escuta falar de algumas missões para o continente africano. Eram missões para o Gabão, na cidade de Lambaréné. E tomando de sua esposa, Dona Hélène Breslot, ele vai para o Gabão. E lá no Gabão, na condição de médico, ele passa a agir tratando das pessoas que não tinham como pagar. Ele erige um pequeno hospital para cuidar dos rancenianos, para cuidar de pessoas que tinham as mais variadas doenças tropicais. E ali no Gabão, o homem branco, o homem rico, o homem cheio de cultura da Europa, dedica mais de 50 anos ao serviço com Jesus, ao serviço da caridade. Ah, Rafael, quer dizer que eu também tenho que ir para a África? Não. Nós podemos ficar dentro dos nossos lares, dentro dos nossos postos de trabalho, dentro da nossa sociedade de Muriaé, mas fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor sorriso, porque ao invés de eu ter o negro africano, eu tenho aqueles que necessitam da minha caridade na casa espírita. Às vezes dentro do próprio lar, são os invisíveis do meu lar, às vezes um próprio membro da família. Eu estou no meu melhor lugar, no meu melhor momento para ressignificar os meus propósitos com Jesus. Pensemos nisso e não percamos
o entusiasmo. Vejo muitos cristãos nos dias de hoje, inclusive espíritas cristãos, perdendo o entusiasmo, deixando aquele morbo baixar e as pessoas. Quando tudo isso vai acabar? Quando nós voltaremos ao normal de antes? Quando voltarei às minhas atividades mediúnicas, a poder abraçar as pessoas? Quando voltaremos a não precisar usar máscaras? Quando tudo vai voltar ao normal? Pensemos que esse novo normal que está sendo trazido para nós nos dias de hoje, talvez seja a nossa oportunidade de servir mais, de nos fazermos melhores e de nos entusiasmarmos, puxa, consegui falar, ainda mais. Não percamos o brilho nos olhos, como nos diz o benfeitor Camilo, porque quando perdemos o brilho nos olhos, perdemos a esperança. A esperança, ela não morre nunca. Que sigamos em frente com esse entusiasmo, o entusiasmo que os cristãos primitivos tinham, mesmo quando eram mortos nos circos do martírio. Nós hoje não seremos mortos nos circos do martírio, mas nós seguimos Jesus nos dias modernos para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo e para cantar as belezas do Evangelho. Eu quis terminar a nossa fala com Albert Schweitzer, porque ele foi laureado o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Deixou-nos vários livros, mas em uma de suas frases, talvez ele tenha resumido o nosso compromisso com Jesus. Quando ele assim nos diz: os anos podem envelhecer o corpo, mas quando perdemos o entusiasmo de servir Jesus, o que envelhece é a nossa alma. Não deixemos envelhecer a nossa alma. Sigamos com entusiasmo, pensando nesses 5 compromissos. O compromisso de amar, o compromisso de perdoar, o compromisso de renunciarmos à hipocrisia, o compromisso de nos desapegarmos das coisas materiais e, sobretudo, o compromisso de servir. Servir sem perguntar até quando, sofrer sem magoar, seja quem for, e progredir sem perder a simplicidade. Eu agradeço pelo convite, reformulo os meus votos de saúde e paz e termino com uma prece. Uma prece de José Silvério Horta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando exaltando Jesus e o seu Evangelho, ele assim nos diz: louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no Evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nesta multissecular imperfeição. Mestre excelente e estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que sincera, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muita paz, que Jesus vos abençoe e um grande beijo para todos vocês, meus irmãos. Até a próxima.